Meio às tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, o presidente Lula criticou o que ele chamou de intervenções estrangeiras na América Latina. Girando a nossa reportagem, agora Matheus Dias. Chegando, o presidente Lula voltou a defender a soberania de países em relação às ações de Donald Trump, às vésperas do encontro entre eles na Malásia. É isso, Matheus? Bem-vindo. É isso, Thiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Lula, então, voltou a criticar, mas sem citar diretamente Trump, Maduro ou até o conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Mas Lula falou em um evento hoje dizendo que intervenções estrangeiras nos países da América do Sul podem causar mais conflitos do que os que eles tentam evitar. Essa é a segunda vez que Lula critica as intervenções dos Estados Unidos aqui, mas não cita novamente Donald Trump. Isso porque Lula está numa certa situação delicada, né, Thiago? Nesse momento, então, o governo Lula, que é aliado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e também de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ambos que estão atualmente rivais de Trump, e, ao mesmo tempo, Lula tenta negociar com o presidente norte-americano os efeitos do tarifaço aqui no Brasil, com uma reunião que deve acontecer essa semana, como você bem disse, na agenda de Lula, que viaja para a Malásia, onde ele e Trump vão participar da convenção da Cúpula das Ações das Nações do Sudeste Asiático. Então, esse encontro deve acontecer essa semana. Então, sem citar Trump, sem citar Maduro, Lula preferiu evitar as críticas e adotar um discurso de paz, viu, Thiago? Vamos ouvir. Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Pois é, Thiago, essa fala de Lula aconteceu hoje em Brasília, quando ele participou da cerimônia de entrega das cartas para 28 novos embaixadores no Palácio do Itamaraty. Além de falar do conflito de Estados Unidos e Venezuela, Lula também disse que espera, em breve, resolver o acordo comercial com a União Europeia, parado já há 20 anos, e também puxou a sardinha para o Brasil, lembrando da COP30, que acontece no mês que vem, viu, Thiago? E, Matheus, diferentemente em relação à Venezuela, a Argentina vive uma espécie de lua de mel com Donald Trump. O país recebeu hoje um empréstimo bilionário dos Estados Unidos. Qual o valor, qual o objetivo? Pois é, um cenário completamente diferente, né, Thiago? Javier Milei, então aliado de Trump, anunciou hoje que recebeu um empréstimo de 20 bilhões de dólares do país norte-americano. Esse empréstimo será feito numa espécie de troca de moedas, isso na tentativa de proteger a Argentina, restaurar o crescimento econômico e também realizar pagamentos ao redor do mundo, em que a Argentina pode realizar com dólares, moeda essa que, segundo o governo argentino, está em baixa no país. Eles têm baixas reservas de dólares. Trump, então, prometeu essa ajuda essa anunciada hoje por Milei. E agora, então, outro problema, que é realmente esse, da baixa reserva de dólares, Trump disse que promete ajudar ainda com mais. Depois desses 20 bilhões adicionais, Trump promete outros 20 bilhões de dólares, outra remessa bilionária, caso Javier Milei vá bem nas eleições que estão prestes a acontecer, as eleições legislativas na Argentina, que há poucos dias vão acontecer. Nesse cenário, então, de alta inflação, queda do peso argentino em relação ao dólar, Trump promete mais essa ajuda. Então, a gente, por enquanto, fala de 20 bilhões, mas esse valor pode dobrar dependendo do resultado das eleições, viu, Thiago? O Trump, inclusive, disse que, quando questionado do porquê essa ajuda, ele só falou a seguinte frase: eles não têm dinheiro, estão lutando para sobreviver. Pois é, sem dúvida, as eleições são importantíssimas para o futuro de Javier Milei, na Argentina, para o futuro do governo dele, né? Apoio legislativo é fundamental. Você volta daqui a pouquinho, Matheus. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer, também para a Deise. Ô, Dora, essa fala do presidente Lula falando sobre essas questões da América Latina, mas ele não cita Donald Trump. Será que isso pode estremecer um pouco esse possível encontro do domingo que vem? Olha, se estremecer realmente é uma falta. Acho que a diplomacia compreende perfeitamente, a diplomacia dos Estados Unidos compreende perfeitamente essa situação.
presidente Lula, presidente do Brasil, até agora não tinha falado mais longamente disso que está acontecendo aqui, que a gente não sabe se é só um mise-en-scène do Trump, se há realmente alguma intenção de fazer uma intervenção mesmo, mas de qualquer maneira, como o maior país da região, essa omissão pareceria exatamente o contrário, que ele estaria com medo do Trump. Mas ele fez, eu acho que houve aí, quando entra o Itamaraty, quando entram os diplomatas, realmente a coisa caminha muito bem, né? Porque ele falou, marcou uma posição, né? E a única posição possível, e não fez ataques ao Trump, né? Nem citou, enfim, teve hoje uma frasezinha dele, mas muito menos agressiva do que ele fazia anteriormente, né? Então eu achei que esse posicionamento do presidente Lula era necessário e também achei que o equilíbrio no tom foi muito adequado. No próprio sábado ele tinha falado, né, que ninguém ouse mexer com o Brasil, alguma coisa nesse sentido, não é desse. Mas, de qualquer forma, foi uma fala mais diplomática, evidentemente, né? Eu concordo com a Dora, é impressionante, quando entra o Itamaraty, as coisas se assentam. Sobre esse discurso do presidente Lula, eu acredito que as consequências dele até elas vão depender muito mais do que virá agora, né? A gente tem a COP30, tem essa reunião dele com o presidente Donald Trump. Então, às vezes, o que pode parecer, né, e aí a gente tem que entender que é uma questão de diplomacia, mas pode soar também como se esse discurso do presidente Lula tivesse sido muito complacente com regimes autoritários. Às vezes essa tentativa de neutralidade, ela pode soar um pouco ao contrário, né? Então, como se tivesse sido equidistante em relação a regimes autoritários da América Latina. Mas, como eu disse, as consequências desse discurso que tentou essa neutralidade, elas vão depender muito mais dos atos futuros do presidente Lula.